Olá pessoal, tudo bem? Existem dois sites bem interessantes para você ter ideias para a construção de seus dashboards. Tem o próprio Pinterest, que é um banco de dados ali com imagens e que você consegue pesquisar um termo como, por exemplo, dashboard e visualizar várias boas ideias em termos de design. E tem a própria galeria do Power BI, onde você também consegue consultar modelos de dashboards e inclusive interagir com eles. Nessa aula, eu vou te mostrar como pegar uma dessas ideias e transformar em um plano de fundo diretamente aqui no PowerPoint para que você possa utilizar dentro dos seus projetos. Se você quer aprender mais sobre isso, fique comigo e não se esqueça de deixar também o seu like, caso tenha gostado deste conteúdo. Bora para a aula! Nessa aula, eu vou disponibilizar um arquivo com diversos planos de fundo aqui para você ter como referência, utilizar, ajustar dentro dos seus dashboards, tá? Estou passando aqui só para vocês verem alguns, mas você vai ter condição de ajustar de acordo com a sua necessidade. E esse é um arquivo também que eu vou atualizando à medida que eu for criando novos templates, novos projetos, novas situações. Lembre-se, além do próprio arquivo que eu estou disponibilizando aqui, eu vou reforçar nessa aula um conteúdo que eu já tinha disponibilizado lá no módulo 1, com alguns sites de referências visuais. Então, dentro dessas referências, você tem site para cores, banco de ícones, banco de imagens, etc. E um outro site que eu vou deixar como dica é o Pinterest, que você encontra muita coisa interessante visualmente falando, tá? Então vamos lá, aqui no Pinterest você pode pesquisar um determinado tema, por exemplo, dashboard. Até na página inicial já tinha um que eu achei legal. Deixa eu abrir ele aqui em uma outra guia, mas vou pesquisar aqui dashboard e vamos ver alguns que aparecem. Então tem várias ideias interessantes aqui que você pode implementar. Olha esse aqui que bonito, dentre outros. Então tem muita coisa legal que você pode utilizar como ideia. E como que você leva essa ideia para o seu PowerPoint para você construir um plano de fundo bem parecido com ele? Por exemplo, vou pegar aquele que eu tinha aberto aqui para a gente poder construir este plano de fundo lá no nosso PowerPoint. Vou abrir aqui o site para pegar a imagem de maior qualidade. Beleza. Botão direito, copiar imagem. Eu vou voltar aqui no meu PowerPoint e vou colar essa imagem aqui abaixo. Então, vou abrir aqui um novo. Vou apagar essas informações e vou colar essa imagem aqui só para eu ter como referência. Então, veja bem, o que a gente vai fazer? Tudo basicamente são formas. Então, primeiro eu vou inserir aqui a forma de fundo, inserir, formas, e vou desenhá-la aqui. Agora, como que eu detecto a cor ali certinha? Vou clicar com o botão direito e enviar para trás, só para a imagem ficar aqui no primeiro plano. Para detectar a cor certinha, preenchimento de forma, conta-gota, e clico aqui no fundo. Então, o meu fundo ficou igualzinho. Agora, eu vou inserir formas retangulares com os cantos arredondados, que são os meus cartões ali. Então, inserir, formas, vou pegar aqui um retângulo com canto arredondado, só que eu vou diminuir um pouquinho o arredondamento dele, para não ficar tão curvo assim. E eu quero que ele não tenha contorno e, internamente, ele tenha essa cor aqui. Então, preenchimento de forma, conta-gotas, cliquei. Beleza, já tem a estrutura base que está naquele painel. Aí, os seus retângulozinhos você vai ajustando de acordo com os visuais. Não necessariamente seu visual vai ficar igualzinho esse. Mas eu vou deixar aqui o mais próximo possível. Esse cartão do lado colorido em degradê, a gente faz daqui a pouquinho. Vou deixar ele até maior para alguma eventualidade. Ok, vou arrastar esse aqui um pouquinho para baixo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ajustar esse aqui para ficar um pouquinho maior. Ainda tem um ao fundo. Vou deixar aqui, não precisa ficar 100% igual, você vai ajustando de acordo com aquilo que você precisa. Só para você ter essa ideia de como aproveitar essas situações de dashboards que você encontre e ache interessante. Ok? Aí do lado eu vou ter mais 3 cartõezinhos ali. Vamos fazer algo mais ou menos parecido. Vou colocar só ele à frente aqui para a gente conseguir visualizar. Esses com cores diferentes, não se preocupe, eu vou tentar ajustar aqui da melhor forma possível, tá? Ok, vamos fazer uns menorzinhos aqui. E aí você vai ajustando dentro da sua perspectiva, alinhando certinho. Aqui eu estou fazendo de maneira mais rápida, só para você ter essa ideia
de como criar esse plano de fundo baseado em algum que você encontrou. Beleza, imagine que a minha estrutura base é essa, ok? Só que eu tenho alguns cartões ali com um destaque bem interessante de degradê. Para a gente colocar esse degradê, vamos fazer da seguinte forma. Cliquei na forma, formato de forma, preenchimento, gradiente, mais gradiente. Beleza, vou trocar aqui para preenchimento gradiente, e aí ele já tem até algumas cores que estavam aqui no último visual que eu coloquei. Eu quero que a primeira cor que comece aqui na esquerda seja o mais próximo dessa posição à esquerda. Então, clica nessa marcação e vamos escolher a cor. Conta gotas, vou pegar aqui, ó. Beleza. Agora eu quero que a minha marca que está aqui mais à direita, ela tenha esse rosinha. Então, cliquei nessa marca, conta gotas, cliquei no rosinha. Veja que não aconteceu nada, provavelmente eu tenho mais marcações aqui, ó. Eu tenho outras marcações ali no meio. Então, vou pegar essa aqui que está na pontinha, deixa eu ver se é só ela. Não, tem mais uma ainda. Estou pegando a mais à direita, conta gotas, cliquei aqui no rosinha. Professor, não ficou bom, porque eu tenho alguns ajustes intermediários aqui que eu posso ignorá-los. Clicando no xizinho, clica nele, clica no xizinho. Bom, vamos lá. É claro que são várias cores aqui, não só essas duas para o gradiente. E aí você vai tendo que fazer os ajustes. O ângulo ele faz diferença, a direção aqui também faz diferença, e aí você pode visualizar. Por exemplo, esse ali, eu acho que ele está nessa posição, parte superior esquerda descendo para a parte inferior direita. Cliquei sobre ele, é o que já estava. Só que como não ficou ainda no aspecto que eu gostaria, eu posso adicionar uma nova marca e ir ajustando. Então, vou fazer o seguinte, clicar no maisinho aqui, apareceu uma marca no meio. Veja que agora ele já começou a ficar ali mais interessante. Vou clicar no conta gotas de novo, vou tentar pegar uma posição aqui do meio. Beleza, já começou a ajustar. E aí você vai fazendo o seu processo de ajuste. Se você arrastar um pouquinho para a esquerda, ele vai chegando um pouquinho para a esquerda aquela situação de coloração gradiente, para a direita ele vai descendo aquela situação. Então, vá ajustando de acordo com a sua necessidade. Não é um processo, obviamente, fácil, mas dá para a gente se virar nos 30 aqui no PowerPoint, sim. E aí, quero aplicar essa mesma lógica em outro, já tem aqui basicamente o que eu quero, eu tenho um cartão aqui à esquerda que eu quero fazer isso, e um no meio. Então, vamos supor que esse cartão quer a mesma lógica. Posso usar o pincelzinho de formatação, cliquei nele. E aí, nele, eu não quero que vá da parte superior esquerda para a parte inferior direita. Eu posso modificar aqui na direção, colocando, por exemplo, essa aqui, ó. E aí você vai trabalhando aqui no seu plano de fundo, tá? Quero aplicar essa lógica aqui embaixo também. Coloquei ali da mesma forma e vá ajustando até chegar num bom ponto. Tá ok? Vai explorando bastante essas opções aqui de configuração do PowerPoint, de sombra, de reflexo, de gradiente, que aos pouquinhos você vai ficando cada vez melhor nesse aspecto também. Tá legal? Vou excluir aqui. Tenho uma estrutura pré-pronta. Quero usar esse fundo e criar outras páginas para um dashboard, por exemplo, com mais páginas, você poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vá ajustando os seus elementos. Agora eu quero que essa situação aqui do gradiente ele fique com um tamanho um pouquinho maior, na verdade bem maior, vou deixar ele assim. Aqui volte à situação original e aqui em cima até vou colocar mais um na mesma linha, no mesmo estilo, tá? E não se esqueça de ajustar também os alinhamentos, deixar eles distribuídos. Aqui foi só para te mostrar como usar essa referência e acabar conseguindo também construir os seus planos de fundo. E aí, gostou do conteúdo? Você sabia que a partir de relatórios criados no Power BI, você consegue entender sobre situações do passado, do presente ou mesmo planejar o futuro? E você já deve ter pensado que todas as empresas precisam desse tipo de situação. Power BI está presente em empresas de todos os segmentos. Trata-se da principal ferramenta de análise de negócios do mercado, cada vez mais difundida. E o profissional que entende sobre Power BI, entende sobre dados, ele é destaque em qualquer tipo de organização. Por isso, eu coloquei uma oportunidade exclusiva para você que está assistindo aqui na descrição desse vídeo. Corre, confere a oportunidade e aproveita para se tornar um destaque profissional dentro da sua área, dentro da sua empresa.